bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí do outro lado. Estamos aqui hoje para começar mais um Think Tank, aguardando o nosso convidado do dia, Alexandre. Deixa eu localizar se ele já está por aqui. Alexandre, preparador anônimo. Estamos. Ok. Bom, no nosso Think Tank de hoje vamos falar de um tema muito interessante, mas que não é tão discutido na maioria dos lugares, né? O Alexandre está chegando aqui, aguardando para recebê-lo. Ele está conectando. Então, o tema vai falar sobre preparação, né? Preparação para momentos de incertezas, a gente não sabe, né? O que é que está para acontecer. Alexandre chegou, eu tô vendo o outro lado da sua câmera, Alexandre. Para variar, deu pane aqui. me dá um minutinho só. Ok. Olá, Diego, tá chegando aqui também. Obrigada por nos acompanhar. Aproveitar aqui para convidar o pessoal para vir. Ei, você caiu, Alexandre. Vamos aguardar que volte. Então, enquanto o Alexandre volta, vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema, essa questão da preparação, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né, em todo lugar e podem acontecer a qualquer momento. Será que a gente está preparado para os imprevistos? Quais são os imprevistos que a gente acha que são previsíveis, né, que podem acontecer? E de que maneira a gente se prepara ou a gente prepara a nossa família para essas situações? E aí é que eu não quero começar a falar muito, né? Assim, o Alexandre está aqui para ele poder acompanhar também, porque ele é uma pessoa, né, que realmente vai trazer uma contribuição muito grande para nós. Fátima está aqui também, Alan, sejam bem-vindos. O Alexandre caiu, mas já está voltando. Deixa eu ver se eu consigo localizá-lo de novo. Deu alguma coisa lá na... Vamos ver. Acho que ele já está voltando. Meu celular não quer colaborar hoje. Vira ao contrário o celular. Se ele não está virando a câmera, você vira o celular. Sim. Vou tentar aqui. Nunca deu dessas novidades. Hoje está dando. É que a gente quer ver você, não quer ver a sua mesa. Douglas, Ana, bem-vindos. Alexandre está tentando ajustar aqui a tela do celular para poder aparecer. Daniel também, bem-vindo. Quando vocês estão aqui, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários de onde é que vocês estão nos assistindo, qual é a cidade que vocês estão, só para a gente ter ideia do público que está chegando aqui. Se vocês tiverem perguntas a fazer, pode colocar aí na interrogação. Eu acho que o jeito vai ser você virar, viu, Alexandre? Porque tá bem estranho isso aqui. Os imprevistos, né, que a gente tem que saber lidar. Funcionou agora. Mudou e não quer mudar de volta. Não está mudando, não. Alan, você está em Portugal, aí já é quase de noite, né? A gente tem algumas pessoas, muitos brasileiros, alguns portugueses, pessoal que daí de Portugal também, que nos acompanha. Janeide, boa tarde.
Venâncio, boa tarde também. Eu não sei se o Alexandre nos ouve. 16 horas aí, né? Então ainda não é de noite não, ainda é de tarde. Que bom. Saudade também, querida. Você está falando da Bahia? Aí tá tendo festa de Iemanjá hoje, né? Eu sei que algumas pessoas disseram que só vão assistir depois porque estão na festa. Alexandre, você consegue nos ouvir? Consigo, agora eu consigo. Eu vou tentar aqui pelo computador, porque tá bem estranho. Não tá acompanhando. O Instagram tá fazendo umas presepadas. Carlos, seja bem-vindo. Janeide está falando de Feira de Santana, na Bahia. A gente tem pessoas aqui de vários lugares. Porque tá bem estranho. Tá O Instagram tá fazendo umas travando aí. presepadas. Agora a gente está ligando. Você está com o celular ligado bem? Porque está dando ruído. Não sei se é o outro aparelho. Agora eu acho que parou. Parou? Consegue? Parece que sim. Vocês estão ouvindo bem? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Bom, Alexandre, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite para vir participar desse nosso Think Tank, falando sobre preparação, né, para situações de crise, desafios. E começar me apresentando, talvez algumas pessoas aqui ainda não me conheçam. Eu sou Patrícia Fraga, sou diretora executiva da Biomi Academy. Nós estamos aqui na Flórida, nos Estados Unidos. E o nosso propósito, enquanto academia, né, uma associação de profissionais, é trazer temas para discussão, para debate, para pesquisa, né, e evoluirmos juntos nos conceitos ou nas ideias de promoção de ambientes inteligentes e felizes. E quando a gente fala inteligente, tem um ramo aí que avessa a tecnologia e acha que cidade inteligente, ambiente inteligente é só aquele conectado com tecnologia. Isso não é o que a gente defende. Inteligente é você saber usar os recursos que você tem para o seu próprio benefício. Pode ser tecnologia, pode não ser tecnologia, tá? E que você seja feliz. E esse tema que a gente traz o Alexandre aqui para participar conosco hoje é um tema que, com certeza, ajuda as pessoas a estarem mais preparadas para serem felizes, mesmo em situações de desafios, de crises, de catástrofes, que você possa saber lidar com essas situações, né, e, né, preservar você, sua família, né, as pessoas que estão ali, que de repente dependem de você. E aí, eu vou deixar o Alexandre se apresentar para a gente poder dar continuidade nessa conversa. Bom, olá, obrigado. Agradeço a você, Patrícia, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema. Então, como você disse, não muito difundido, não muito conhecido pela maioria das pessoas, mas bastante já necessário, digamos assim. Eu sou gestor de segurança privada, sou instrutor de sobrevivência em escola de aviação e tenho a minha escola própria. Tá? Eu sou um preparador, já tenho alguns anos, tá? E tenho um canal no YouTube focado nessa temática de preparação, sobrevivência, segurança, de difusão de informação, tá? Que leve as pessoas a conseguirem integrar as suas necessidades ao meio e conseguir se sobressair em algumas situações do dia a dia que são adversas e que às vezes nos pegam de surpresa, né? Como já dizia o poeta, antes prevenir do que remediar, né? Então, essa é a nossa função aqui, como instrutor de sobrevivência e com a gestão de segurança. Legal. Então, mais uma vez, obrigado por compartilhar conosco, né, o seu conhecimento, a sua experiência. Eu queria
começar compartilhando um pouco a nossa experiência quando a gente veio morar aqui nos Estados Unidos. Chegamos no estado de Maryland, que está um pouco mais ao norte. É um lugar que faz frio, chega a nevar. A gente chegou a pegar menos 33 graus centígrados. Pegamos a pior nevasca dos últimos 100 anos para a região, né? E o que me chamou muita atenção é que quando nós mudamos para lá, nós recebemos, dentre aquelas cartas, aqui recebe carta demais até, tá? Dentre aquelas cartas todas que a gente recebe do governo local, nós recebemos um folheto que era o Plano 9, que eles chamam, né, de Plano 9. Esse Plano 9 é um plano de preparação para situações, né, de riscos, de calamidade, e ali eles dizem, né, que são situações que podem ser provocadas por furacões, por neve, enchentes, incêndios, né, situações de violência e situações em que, de repente, você esteja impedido de sair da sua casa. E aí, ou que você precise sair imediatamente, né? Tem as duas coisas. Ou você não pode sair de casa e você fica ali ilhado. Nessa nevasca que nós pegamos aí, nós levamos 4 dias sem poder sair de casa, quer dizer, a gente só saía de casa para brincar na neve, as crianças irem lá, né, de sledzinho na neve e tal, mas ficamos realmente ilhados. E o que é que esse Plano 9 traz? Eles são suprimentos necessários para você sobreviver nessa condição. Então, você tem que ter água, você tem que ter alimento, você tem que ter medicamentos, roupa adequada, né, para as diferentes estações do ano, né, onde tem essas estações, kit de primeiros socorros, rádio, a bateria, radinho de pilha, né, que hoje pouca gente tem radinho de pilha, itens de higiene, né, para você tomar banho, escovar o dente, remédios, eu não sei se eu já falei, lanternas e pilhas, ou lanterna solar, ou lanterna... Eu descobri, estou encantada aqui em casa, todo mundo tem a lanterna mecânica, que é a manivela, você carrega aqui na mão. É o dínamo, né? Você não precisa de bateria, você não precisa de luz solar, você só precisa da sua mão funcionando para poder carregar essa lanterna. E uma coisa também que nem todo mundo pensa, mas que é preciso ter abridor de lata. Porque a maioria dos alimentos que a gente usa na preparação, isso aí o Alexandre pode comentar também, são enlatados, porque eles duram mais. Mas nem toda lata vem com aquele negocinho de você abrir automático, né? Você tem que ter abridor de lata. De preferência até mais de um, porque se um quebrar, você tem um reserva. Porque não adianta você ter a lata e você não poder abrir. Pode abrir com faca, mas, né, de repente você está se colocando numa situação de risco. Então, assim, essa chegada já foi com esse Plano 9 ali e que me despertou para o tema. Porque confesso que no Brasil a gente pouco falava, né, isso há 10 anos atrás. E acredito que ainda se fala muito pouco pela necessidade do que deveria ser. E, além disso, né, nas escolas já das crianças pequenas, 4, 5 anos, eles fazem os treinamentos, né, que são os drills, que é treinamento, se tiver incêndio, então todo mundo sabe como se portar, mesmo as crianças pequenas. E uma outra coisa que vinha também nessas orientações tenha um plano com a sua família. Isso foi até uma das discussões de hoje no grupo aí de sobreviventes, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou poder falar no celular com a pessoa, né? Como é que eu vou saber onde é que ela está? O GPS vai estar funcionando? Você tem que ter um plano. E aí, nas orientações você tem que ter um plano de onde vocês vão se encontrar, caso você não possa entrar em casa. Sua casa está pegando fogo, desabou, você não entra em casa, mas você chega nas proximidades. Qual é o local que vocês vão se encontrar? Então, ele dizia assim, 3 locais. Né, na redondeza ali, na vizinhança da sua casa, ali quase de frente. Dentro do bairro. Você não consegue chegar até a sua casa, mas você chega no seu bairro. Então, todo mundo tem que saber aonde vai se encontrar no bairro.
Se não pode ser no bairro, fora do bairro onde é que vocês se encontram. Então, esse era um planejamento que a gente tinha. Eu estava com 4 filhos, né, entre 9 e 15 anos, em 3 escolas diferentes. E aí, no começo, os meninos diziam assim, mãe, mas precisa disso? Precisa, está na orientação do governo. Então, o de 15 anos pega a de 11, o de 14 pega o de 9 na escola, porque eram escolas diferentes. Aconteceu alguma coisa, o procedimento é esse. Os locais a encontrar são esses. Então, assim, não precisamos disso, mas estava no planejamento, isso era uma coisa que era orientado. Então, essa foi a nossa experiência, foi como a gente começou com essa preocupação do que fazer caso a vida não esteja normal. Isso pode acontecer com todo mundo, né, Alexandre? A gente tem visto, Perfeito, com certeza. a gente tem visto esses alagamentos aí no Brasil, deslizamento de terra, né, chuvas e tantas situações, né, de incêndio, até de violência mesmo, né, que você não consegue calar um acidente. Fala um pouquinho da sua experiência com relação a essa questão de preparação, de instrução. Como é que você percebe essa realidade no Brasil hoje, né? E como é que a gente pode ajudar as pessoas a estarem um pouco mais preparadas para essas situações? Tá, vamos lá. Bom, primeiro deixa eu só comentar que a sua recepção foi calorosa, né? Muita neve e um folheto desse tipo. Maravilha. Mas o interessante é que, assim, são pouquíssimas as pessoas que se interessam com prevenção. Até as pessoas que trabalham nessa área, elas agem de forma como se nada fosse acontecer, acontece com os outros. Então, são poucas as pessoas que pensam em prevenção. As que pensam, normalmente, você já reconhece pelo próprio comportamento ou pela forma com que ela conversa, se comporta, etc. São pessoas mais reservadas. Mas, enfim, eu vejo aqui no Brasil uma completa falta de vontade das pessoas, infelizmente, de tratar de prevenção. Isso vem desde de cima, das esferas mais altas, até o cidadão comum. Porque existia uma máxima, né, que Deus é brasileiro e nada acontece, aqui a terra aqui é tudo maravilhoso e perfeito. E fica essa história de que, como nada acontece, a gente não se previne. A gente não se previne por uma questão financeira, por um desemprego, a gente não se, por uma doença, por uma pandemia, que a gente também não podia nem prever que ia acontecer, mas a gente não, nós aqui no Brasil, hoje em dia, de uns anos, de umas décadas para cá, nós perdemos o costume da tal da compra do mês, né, que você tinha comida em casa, que você tinha olhava adiante, prevenindo as suas necessidades. Hoje em dia você vive a cada 15 dias. Dia por dia, dia a dia. Não sei de onde veio essa mentalidade, mas é um tanto complicado. Agora, a ideia do canal foi essa, levar a informação para que as pessoas tivessem um pouco de consciência e que elas tivessem a opção de se prevenir, de se preparar para qualquer tipo de contingência que pudesse acontecer. Aqui não neva ainda, né? Mas temos calor excessivo, temos grandes quantidades de chuva, temos inundações. Temos aqui no sul do Brasil, já temos tornados, furacões, tivemos alguns terremotos de baixa intensidade, por incrível que pareça, né? Já tivemos terremotos de baixíssima intensidade, mas tivemos, não temos nenhum tipo de erupção vulcânica, mas as nossas situações climáticas já são suficientes para desequilibrar completamente a situação. E elas são recorrentes, Patrícia, elas acontecem continuamente no mesmo lugar. E as pessoas insistem em não se preparar, insistem em depender única e exclusivamente do Estado e de outros. Tá? Então não existe, de certa forma, essa vontade, essa intenção ou conhecimento de como se prevenir. Você comentou que nas escolas aí as crianças são treinadas, né, em contingências. Aqui não. Aqui, de forma alguma, eu não conheço nenhuma escola que faça esse tipo de instrução, de treinamento, que tenha na sua grade curricular primeiros socorros, como se comportar em situações adversas, não tem. Que eu conheça, não tem, infelizmente. Tá? Eu já propus isso para algumas escolas, elas mostraram completo desinteresse, não há necessidade, né? Foi a resposta que me deram. Aqui nós temos por causa de uma tragédia, nós temos uma lei, chamada Lei Lucas, que obriga as escolas a terem profissionais capacitados no atendimento pré-hospitalar, no APH.
Então existe uma obrigatoriedade legal em que as escolas têm que fazer, tem que ter na sua grade, né, depois de uma quantidade de alunos, o pessoal de brigada de incêndio, tem que ter o socorrista, para que não aconteça o que aconteceu com o menino que veio a falecer por falta de atendimento, né, que é um absurdo, mas acontece. Então você tem que ter profissionais capacitados. Já é um passo, né, já é uma diferenciação do que pelo menos era antigamente. Então a gente se espera que pelo menos como é uma lei, ela seja cumprida e você tenha pessoas nesse sentido. Mas outro problema, no Brasil sofre de uma doença crônica que é a violência. Tá? E ela eclodiu de uns anos para cá, e que daqui a pouco a gente está beirando o faroeste. Algumas cidades, o índice de criminalidade é muito alto. Roubos, furtos, homicídios, né? Então as coisas são bem descontroladas. E nós temos aqui um outro problema, nós temos aqui um problema de segurança pública. Né? Algumas instituições elas não veem a segurança pública como deveria. Então é uma coisa meio complicada. Você comentou sobre o plano de fuga, né, o plano de contingência, que isso é extremamente importante pelo meu ponto de vista. Inclusive eu tenho um vídeo extenso no canal com relação a como montar um plano de contingência, que é você fazer todo esse planejamento que você fez, fazer o seu bug out location, onde você mora, onde você vai, como você vai, todas as suas preparações, com base naquelas contingências que são palpáveis na sua região. Não adianta você se preparar para o apocalipse zumbi que não funciona, né? Então a coisa não é bem por aí. Então você tem que pensar, aqui chove muito, tem enchente, aqui venta demais, aqui já houve deslizamento de terra. Então você monta as suas preparações e as suas prevenções de acordo com a sua realidade. Tá? E de modo geral você se prepara para o imprevisto, né? Que é aquilo que nos pega de surpresa, que nos desabilita. Né? Então você tem que ter uma preparação. Estoque de comida, estoque de água, medicação, pontos de encontro, comunicação, defesa. Então você tem que obrigatoriamente, não para ser um paranoico preparador, mas para você ser uma pessoa prevenida. Né? Eu costumo dar um exemplo, eu converso muito com o pessoal, falo, na pandemia, quando você, se todo mundo, pelo menos uma grande parte das pessoas tivesse preparação em casa, pelo menos de curta duração, 3 meses, 6 meses, um pequeno estoque de comida, tivesse as suas receitas de medicação em dia, com uma certa quantidade, tivesse uma reserva financeira em casa, pudesse ter ficado recluso nesse tempo, muita gente não teria passado pela dificuldade que passou. Então você tem aí umas necessidades que são contornadas e podem ser até evitadas. Com o quê? Com essa mentalidade de preparação, da prevenção de modo geral. Então você visualiza as dificuldades que podem acontecer realmente com você, na sua região, na sua vida, no seu dia a dia, e tenta antecipá-las, que é aquela visão de segurança, né? Então você consegue evitar muita coisa, né? Então a prevenção é essa. Do meu modo de ver, pelo que a gente divulga, mais ou menos é isso. A gente tem um workshop que a gente faz, que eu acho que é super importante, que é autoconhecimento e consciência situacional. E tem tudo a ver com isso que você está falando, né? A consciência situacional, que no Brasil é pouquíssimo falado, é você saber onde você está e o que é que acontece ao seu redor. Foi exatamente o que você... Né? O que é que acontece na minha região, né? Que tipo de coisa pode vir a acontecer? E isso não quer dizer que você vai ser um neurótico. Não, né? Pelo contrário. E, olha, aonde eu estou, tem risco de desabamento, tem risco de incêndio, tem risco de... Nunca aconteceu não significa que não vai acontecer. Né? Como eu falei, lá onde eu morava, não tinha, assim, tanta incidência de neve. Nevava um pouco, algumas vezes e tal, mas nós pegamos a pior nevasca dos últimos 100 anos. Então, assim, as pessoas dizem, não, tem mais de 100 anos que não neva tanto assim. E aí, ou você está prevenido, ou você não consegue. Né? Porque, de última hora, a gente viu na pandemia, né, que todo mundo viu que quem não estava prevenido, a grande maioria das pessoas, entra em colapso, porque você não tem comida, você não tem... E aí vai ser o ser humano lutando pela sobrevivência, vira bicho. Exato. Né? Mas antes da gente pensar, né, nesse colapso todo, a gente pode ir para situações mais simples, que acontecem na vida de todo mundo, né? Com certeza.
não pode sair de casa, né? Ou tem alguém doente em casa, você tem que cuidar. Como é que você faz? Tá chovendo demais e você não pode sair. Você sabe que está acontecendo um assalto, um arrastão, uma coisa ali na sua... Nunca aconteceu na minha rua, mas pode acontecer, né? Depende de onde é que você está, como é que está a situação por aí. E as coisas, elas não acontecem normalmente assim, de uma hora para outra. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com a informação que a gente tem, a gente vai sendo avisado, né? Vai sendo avisado de que, olha, pode acontecer. As chuvas, a previsão do clima é esse. O risco de um desabamento existe. Então, assim, pouco a pouco a gente sabe um pouquinho. Mas aí vamos lá, então, a gente tem que saber, né? Já algumas dicas para as pessoas irem pensando, né? Na questão do autoconhecimento, né? Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas em você e na sua família para reagir às diferentes situações, né? Envolve as crianças nisso também, que as crianças são muito boas, tá? Às vezes eles conseguem pensar até mais do que os adultos, porque os adultos já têm crenças limitantes que as crianças não têm, né? E eles têm uma vivência, né? A Fabiana está dizendo aqui que no Brasil nem os cursos de escoteiro são divulgados, já seria um início, sim, os escoteiros são um bom começo para dar uma preparação, né? Dá um norte, dá um sentido, né? Então, é saber do que você é bom ou que habilidades você poderia desenvolver. E as habilidades são variadas. A gente perdeu muita coisa com as facilidades da vida moderna. Com certeza. Falou dessa questão de ter armazenamento em casa. Se a gente for voltar lá para a vida dos nossos avós, né, que não era tudo tão fácil, tão simples, né? Então as pessoas elas tinham, né, principalmente quem não morava assim na capital mesmo, no interior do Brasil não chegavam os produtos tão fácil, né? Então você tinha que ter na sua casa. E se você tinha, né, se você encontrava em promoção, você já comprava e guardava, porque, né, os preços iam subir. Nada diferente de hoje, né? A gente sabe que a situação econômica hoje, né, talvez seja diferente. Não sei se é muito diferente da época dos meus avós, porque não era tão fácil, né? Hoje a gente tem muito mais facilidades, tem muito mais despesas. Mas é aquela coisa, né? Da onde você coloca, onde é que você investe os recursos que você tem, os seus recursos financeiros, seus recursos humanos, no que é que você está preparando os seus filhos, né? Eles sabem viver numa situação, né, eu me lembro que tem, aí no Brasil tem, aqui também tem, a Hora do Planeta, né, tem um dia aí no meio do ano que eles fazem a Hora do Planeta, que entre 8 e 9 da noite você apaga as luzes, e eu fazia isso com as crianças, com os meus sobrinhos, e era um momento, assim, bem interessante, porque eles vão vivenciar uma situação que não é a situação do dia a dia, né, então no primeiro momento é um choque. Nossa, não tem energia, não pode ligar a televisão, não pode ligar a luz, não pode ligar nada. E a gente vai ter que se virar com isso aqui sem ligar nada. É a tal da lanterna, são as brincadeiras que, né, que dá para fazer se não tiver luz, né? O que você vai comer se você não tiver luz, como é que você prepara. Então, são situações em que dá para a gente ir, né, preparando. E se você precisa desenvolver habilidades, então vamos lá, tratar as habilidades, né? Treinar os medos. Aí, conta um pouquinho da sua experiência aí como instrutor de sobrevivencialismo. A ideia, quando eu ministro cursos aí com a equipe ou solo, é passar para as pessoas que todo mundo tem limitações e tem medos. Não existe a pessoa que não tem nenhum tipo de limitação ou não tem medo. Então, a primeira parte é você entender da sobrevivência psicológica, como você sobrevive quando você não tem o que é habitual para você. Quando sua vida vira de ponta cabeça, digamos assim. O inesperado acontece, você tem que se virar. Você comentou da energia elétrica, né? Hoje em dia, o mundo civilizado é quase que 100%, 99% dependente de eletricidade. E quando você tem situações de apagão, blackout, ou então queda de energia, as pessoas se desesperam, elas não sabem o que fazer.
Então, a ideia é mostrar para as pessoas que existe, sim, meios de se viver ou de se sobreviver quando você não tem aquilo que é comum ao seu dia a dia, quando você sai da sua normalidade. Essa é a primeira intenção de quando a gente ministra um curso. Mostrar para as pessoas que aquilo que ela acha que, meu Deus, eu jamais passaria por isso é inimaginável, isso é impossível. Não, as coisas acontecem, né? Dizia lá o Murphy que se pode dar errado, vai dar errado, né? Só resta saber quando. Então esse quando é a prevenção. Você tem que estar prevenido. Ah, mas eu me preveni a vida inteira, nunca aconteceu nada. Graças a Deus, ainda bem. A ideia é essa, é a prevenção, não é preparar para o que vai acontecer. Aí é outra história. É a prevenção. Você se prepara e espera que nunca aconteça. Então você se prepara financeiramente para uma adversidade, você se prepara emocionalmente para uma outra adversidade. O que não pode é a pessoa achar que nada acontece, que tudo é bom. Aqui no Brasil nós temos a Defesa Civil, temos o Corpo de Bombeiro, o pessoal é extremamente eficiente e tem uma resposta de emergência muito rápida. Só que não dá para você ficar dependendo única e exclusivamente do Estado, das pessoas à sua volta. Em lugar você tem que... né? Não, você tem que aprender a se virar. A gente conhece histórias de catástrofes, de condições climáticas, de situações em que a pessoa sentou, esperou o resgate e morreu sentado esperando. As pessoas que se empenharam em tentar se sobressair conseguiram, tiveram pelo menos uma chance. Né? É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então é meio complicado. Então não dá para sentar e ficar esperando. As pessoas têm que entender que elas têm que fazer por si. Né? Ela fazendo por si, ela está ajudando o Estado a salvar ela também, digamos assim, a Defesa Civil, bombeiro, equipes de emergência, tá? A dar um respaldo, dar dias a mais para ela. Então, quando tem esse tipo de instrução, a gente ensina essa parte, tenta mostrar, né, para as pessoas que ela tem sim dentro dela essa condição, que ela consegue aflorar essa possibilidade de não perder os medos, mas de controlar os medos. Porque se você controla os seus medos, o seu emocional funciona. Se você perde o controle, acabou. Então, além dessa parte emocional... É fundamental. O controle emocional é fundamental Sim. Em qualquer situação, né? Eu creio, eu ensino para as pessoas que o emocional move tudo. Se você perde o controle numa situação de emergência, você perde tudo. Não tem como você voltar, não tem chance de você se recuperar de uma crise de pânico no meio de um afogamento. Então você tem que saber, olha, tá ruim, não vai fazer ficar pior, digamos assim, né? Ah, mas você fala porque nunca passou. Não, a gente já fez, já passei por isso, né? Já tive câimbra dentro d'água. Então, você, eu vou morrer. O que eu vou fazer para não morrer? Eu vou ter calma. Tá? Quando você é preparado, né, é mais fácil você ter o controle. Porque você tem você sabe o que fazer. Exatamente. É saber o que fazer. Você tem o conhecimento de que, olha, está acontecendo isso, o que eu faço isso? É igual quando a gente dá curso de combate a incêndio. Né? Coisas básicas, não levar o celular para a cama, não carregar ele embaixo do travesseiro, não jogar água no óleo quente, tá pegando fogo no carro, sai fora, tá pegando fogo no computador, deu curto-circuito, tira a tomada, desliga. São coisas assim extremamente simples que ajudam as pessoas, só que elas têm que ter calma para poder fazer. Né? Numa instrução de campo, em área de mata, coisa assim que você fala, vamos levar a pessoa para o mato. Nossa, o pessoal quase morre do coração. Né? Coloca numa área de selva, uma área de floresta e falou, agora nós vamos viver como viviam os nossos trisavós. Pronto, aí o inferno se instala, né? Aprender a fazer fogo. Eu levava meus alunos de arquitetura e urbanismo, quando eu dava aula em Belém, eu levava para o parque estadual. Um parque estadual, né, para fazer uma atividade de campo. Nossa, tinha gente que entrava em desespero, como é que eu levava para o mato com risco de aparecer uma cobra. Isso a gente estava acompanhada, mas realmente assim, tinham pessoas que não tinham condições, assim, controle emocional nenhum para andar no mato, numa trilha aberta. Né? Então são situações assim. O Venâncio colocou aqui um comentário, né, que é ótima oportunidade de instruir de forma lúdica, acampar com as crianças, explicando na prática o básico de sobrevivência, preparo de alimento, identificar animais. Perfeito. Isso, né, vale para as crianças e para os adultos também, né, Venâncio? Porque, como eu estou falando, os alunos da faculdade, eles não tinham condição de entrar num parque, né? E não são só seus alunos, eu conheço, tem muita história para contar desse sentido.
O problema é que eu vejo, existe uma dificuldade de aceitação, de compreensão daquilo que o ser humano, ou a pessoa, o indivíduo, não espera. Tá? Se eu não espero, não pode acontecer. Então não é assim que funciona. Se eu não as quero... adversidades, as coisas elas acontecem, tá? Quando eu não estou preparado ou quando eu estou preparado, independente se eu quero ou não quero, elas vão acontecer. Como eu vou lidar com essas adversidades é que vai fazer a diferença. Aí é que está o X da questão. Tá? Você ensinar a criança, o adulto, qualquer um que tenha interesse, de modo geral, como que eu faço fogo? Como que eu purifico uma água? Onde eu consigo água? O que que eu posso comer? O que que eu não posso comer? Como eu me comporto numa situação de emergência? Numa questão de risco à segurança? Num distúrbio civil? Aqui as linhas de metrô. Tem vezes que está dentro de um túnel, o metrô trava, desliga tudo, fica tudo escuro, todo mundo sai correndo gritando. Não, tu tem que ter essa percepção situacional e de como se sobressair daquilo. Então a gente ensina o caminho das pedras, você faz isso, essas técnicas que não são difíceis, as pessoas acham que é tudo uma coisa assim de outro planeta, mas são coisas bem simples que podem fazer uma diferença gigantesca no dia a dia das pessoas, principalmente numa diversidade. Você comentou sobre teve uma inundação, não posso sair de casa, eu não tenho nada na despensa, o que eu faço? Aí não é mais para prevenir. Você teria que ter no mínimo uma condição de que, olha, eu sei que acontece em determinada época do ano, então eu já vou me prevenir. Eu vou comprar comida a mais, vou comprar uns galões de água, vou basear o consumo da minha família, vou deixar guardado lá, porque se provavelmente acontecer de novo, eu já não vou passar pelo perrengue do ano passado. Agora, se não acontecer, eu já não preciso fazer a compra do mês seguinte. Então tem essas mentalidades que as pessoas têm que habituar com prevenção. Seja em que situação for, não adianta você... eu viajo, vou para qualquer lugar, eu tenho um kit, um pequeno kit de sobrevivência, que a gente chama de EDC. Pessoal, o que é isso? Eu falo, é um kit de sobrevivência. Para quê? Eu penso, eu vou responder, eu vou rir. Né? É meio complicado, então você tem essas situações. A gente passou por uma situação aqui no ano passado, 2022, final de 2022, hoje eu estou na Flórida, né, como eu falei no começo, teve o furacão Ian, que vocês lembram aí, que foi um que destruiu algumas cidades aqui da Flórida, no Golfo do México. E não foi avisado com muita antecedência, porque ele mudou de rota, que pode acontecer, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, não, mas a rota dele não vem por aqui, não. Eles só fazem esse alarde que é para o comércio vender mais e tal. Tem que tirar essa mentalidade, porque se você está preparado para a sua família, não importa o que o comércio está fazendo, tá? É você e a sua família. Eu estava em Orlando com 2 dos meus filhos, ia passar o final de semana. Aí, no sábado de manhã, quando eu vi a movimentação de que o Ian mudou de rota, eu comentei com a minha amiga, que eu estava na casa dela, ela disse, meu marido está na rua, vou pedir ele para trazer água, porque não tem água em casa. Quando ele saiu para procurar água, já não tinha mais água em mercado nenhum. Porque quando tem o furacão, o risco, assim, o que acontece, a água do mar entra e contamina tudo, né? Por causa dos ventos, então, corta a água, corta a eletricidade, mas água é o básico. E aí eu disse, quem vai passar fim de semana aqui? Vou não, tô voltando para casa. E aí liguei para casa e falei para meu marido, olha, vai comprar água, porque aqui em Orlando já não tem mais água no mercado. Aí foi um para cada canto aqui, dos outros filhos e tal, não tinha mais água no supermercado. Então, até que o meu filho chegou em casa e disse, mãe, tem aqui aquela sua água do apocalipse. Porque eu tinha umas caixas de água, né, de garrafinha de água, reservada, aí disse, olha, safou porque a gente tinha uma preparação. Uma prevenção. E a gente teve. Então, assim, o Ian não chegou até aqui, a gente teve, né, algumas rebarbas do furacão, mas aonde ele passou, alguns lugares ele destruiu. E muitos lugares ficaram mais de 10 dias, 15 dias sem água, sem energia, né, e isso pode acontecer. Né? Não o furacão, mas você ter esse problema de ficar sem água, de ficar sem energia, né? Em qualquer lugar. E aí, como é que você resolve? Aí voltamos para o plano 9 lá, né? Daquele folhetozinho.
que a gente recebeu, né? Água, comida, roupa, medicamentos, né? A radinho de pilha. Por que o radinho de pilha? Explica aí, Alexandre. Você precisa saber o que está acontecendo, é básico. Você precisa de informações. As emissoras de rádio, no modo geral, a AM, FM, elas fazem as vezes da internet e da TV. Elas vão começar a dar notícia, vão vincular as informações do estado, condição climática, quando você pode sair, a área de risco, a área afetada. Então você tem que começar a conversar. Então, a gente também tem o pessoal que faz o radioamadorismo, né? O pessoal do rádio também comenta muito, transfere informação com as rádios. Então você tem que ter necessidade de você se comunicar. Não tem como você ficar no escuro, né, sem saber o que está acontecendo. Então existe essa necessidade premente de você, eu vou ficar por aqui, mas aí é exatamente onde vai acontecer o baque total. Então você vai ter que sair. Mas eu não ouvi, aí já era, né, não tem como. Aí é rezar para Deus para tudo dar certo, né? Então você tem que ter essa prevenção. Você comentou de água, né? Não precisa ir longe. Nós tivemos 2 casos aqui no Brasil recentes, né? Nós tivemos um apagão em um estado inteiro, né? Que por falta de... Ele não é interligado à rede geral de eletricidade, é um estado isolado do grid de energia e era movido grandes geradores a diesel e acabou. Quebrou tudo de uma vez, o estado inteiro ficou dias sem energia. Inclusive tem até um vídeo desse também no canal, mostrando a que ponto chegamos. E nós tivemos aqui, acho que começo dessa semana passada, um caminhão de ácido tombou numa rodovia aqui em Florianópolis, se não me engano, uma cidade aqui do sul, e derramou toda a carga no aquífero que abastecia a cidade. E foi uma correria imensa para os supermercados atrás de água. E você via na internet os comentários, que absurdo, não tem necessidade. Esse povo é louco, né? Para que comprar tanta água? Não precisa disso, sabe? Você tem as pessoas que querem se prevenir, que têm a visão, e você tem os incrédulos, né? Que acham que tudo é perfeito, que isso é uma besteira e por aí vai. Tá? Tem os excessivos, lógico, na pandemia a gente via pessoas comprando 900 rolos de papel higiênico, mas não comprava uma garrafa d'água. Né? Então é uma coisa assim meio estranha. A pessoa, ela corre para comprar aquilo que na cabeça dela ela precisa. Só que o interessante seria que a pessoa tivesse conhecimento da sua realidade. O que eu como, o que eu bebo, em que quantidade, o que eu tenho que estocar em casa. Né? Alguém da minha família toma medicação de uso contínuo, vai procurar um médico, pega a receita antecipada, explica para ele. Aqui é muito difícil você conseguir isso. A não ser que você tenha um médico de família, de confiança, um farmacêutico muito bom, que ele conheça a sua situação e consegue fazer essa condição. Porque você não consegue ter aqui um estoque de remédios controlados, aqui uma grande quantidade. A não ser que você seja já de muito tempo. Mas ninguém pensa em uma condição mais avançada, você não tem acesso a nada. A internet, telefone, rádio, TV, tudo pira, né? A gente teve agora, dia 26, 27 de janeiro, a tempestade solar de nível 2, que foi noticiada pela NOAA e pela NASA. Não foi tão agressiva quanto se vendia, mas é a primeira só, o ciclo solar ainda não acabou. Então você tem toda uma série de necessidades, de prevenções que não custa nada você pensar, antever as suas necessidades, se prevenir, se preparar para que nada aconteça. Porque se acontecer, você já está preparado. Então é uma questão simples, questão de segurança. Observe o seu meio, observe em volta, acompanhe o noticiário, filtre as informações, porque às vezes é muita coisa. Conversa com seus vizinhos, a gente tem aqueles canais do bairro, né? O bairro tal tem o canal, tem as câmeras, acompanha, cria um círculo de amizades, conversa com o pessoal em volta que você confia com relação à segurança. Faz as vezes da segurança, olhe em torno, crie uma rotina de segurança para a família, seja econômico principalmente, né? Guarde-se, previna-se. Então são coisas assim que a gente ensina e a gente insiste que as pessoas criem consciência situacional para que elas não passem por dificuldades além do necessário, né? Deixa eu fazer um comentário em relação ao Diego colocou aqui, né? Para quem não possui espaço ou condições de manter preparações, ao menos deve exercitar mentalmente como deveria se posicionar no exemplo de faltar água ou energia. Com certeza, Diego, a gente tem que, é o que a gente estava comentando, né? Esse preparo mental, mas uma das coisas
a gente trabalha também a assessoria em relação ao espaço, é como a pessoa aproveitar o espaço que tem para, né, colocar as coisas que precisa. Essa questão de água é uma coisa que vem sendo discutida até cada vez mais, porque tem determinadas situações que pode ser difícil a pessoa ter acesso à água. E o ser humano necessita, né, de pelo menos, eu acho que 5 litros de água para todas as suas necessidades básicas, né? Não é só água de beber, é água de cozinhar, é água de limpeza. E aí, como é que você guarda 5 litros de água por dia para uma família dentro de um apartamento? Então, já tem algumas dicas, que inclusive são coisas que você não precisa estar saindo para comprar água. De repente você vai colocando, faz a esterilização, né, das garrafas, reaproveita a garrafa PET, esterilizando ela com álcool, tem a forma direitinho de você fazer, colocar as gotinhas, né, de água sanitária ou do próprio esterilizador de água dentro da garrafa para poder manter e você armazena essa água por muitos anos. E aí algumas dicas de, você não pode colocar 500 litros de água em um lugar só, né, principalmente no apartamento, acabar o prédio, tá? Mas você pode distribuir essas garrafas, talvez não seja tão grande quantidade, mas já tem gente que está fazendo, sabe? A mesinha de cabeceira é feita de garrafas de água. Então, você tem garrafas de água cheia e que você coloca aquilo dentro de um compartimento, ou debaixo da cama, ou atrás do sofá, debaixo do sofá. Então, tem várias dicas já na internet, e a gente ajuda as pessoas nesse sentido, né? Às vezes você tem a casa e digamos assim, o forro da sua casa para o telhado, colocar um reforço nesse forro para aquela parte ali que não é usada para nada, você possa usar para armazenar algumas coisas que, tipo, que não tem problema de estarem ali expostas, né? Mesmo debaixo do telhado, mas dá para você fazer armazenamento. Então, tem várias dicas. Se você for olhar cantinhos da sua casa, você vai ver que tem alguns cantinhos vazios que dá para você aproveitar para botar. Sempre tem. Para botar umas latas, né, de leite em pó, para colocar umas latas. E tem, como o Alexandre falou, na verdade você tem que fazer um planejamento, né? O que é que eu preciso e pensar isso assim, como é o meu dia a dia? A gente orienta um pouco as pessoas nisso, né? Pensa assim, com a sua família, o que é que vocês consomem no dia a dia de vocês? Em todos os sentidos, de alimento, de medicação, de bebida, né, de água. Tem gente que não vive sem café. Você tem que ter café no seu estoque. Eu aqui. 2. Então, tem que... Porque, claro que você tem que trabalhar mentalmente caso não haja o café. É o pessoal que não toma banho frio. Tem que trabalhar mentalmente, que, bom, se não tiver energia, vai ser o banho frio. Não vai ser o banho de meia hora que você está acostumado a tomar, vai ser um banho de 2 minutos, mas sabe que vai encarar aquilo ali, que vai ser temporário. A gente espera, mas sim, é possível a gente ajeitar os nossos espaços. A chefe Li Rocha está dizendo, eu quero prevenir meu esposo que é incrédulo. Em toda casa tem um incrédulo, viu? Você não está sozinha. Não, verdade. Mas, assim, eu acho que o papel de quem já tem a consciência da necessidade da preparação é você tentar ir colocando. Às vezes eu falo com os meus filhos, né? Olha, tem que prevenir para isso. Ah, minha mãe, que não sei, isso não vai acontecer. Tudo bem, você pode achar que não vai acontecer, mas se acontecer, você vai fazer isso. E a gente já teve situações, né, do tipo, não vai acontecer nunca, não conseguiu chegar em casa. Aconteceu alguma coisa e não pôde chegar em casa. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Eu tenho que ir para tal lugar. Uma coisa que aconteceu até recente, eu pego o meu pequeno na escola. Sempre sou eu que pego, mas eu tinha avisado a ele. Se por acaso eu não chegar para ali pegar, se acontecer alguma coisa, você vai fazer isso, você vai voltar, você vai falar com a pessoa ali da portaria e tal, e você vai ficar esperando. E teve um dia que eu estava vindo buscá-lo a 1 hora de casa e o pneu furou. E eu não tive como chegar. Então, eu tive que tentar entrar em contato para um dos meus filhos maiores irem, né, sair de onde estava, para ir lá pegá-lo e tal. E isso atrasou mais de 1 hora para pegar.
7 anos na época, ele fez exatamente o que a gente tinha combinado. Perfeito. Você preparar, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Pode, imprevisto acontece, por isso que chama imprevisto. Você combinou de pegar sua esposa, seu esposo, seu filho num lugar e você não chega. Ele sabe o que fazer? Está funcionando, ou não tem telefone. Então, são detalhezinhos de vida, né? Que se você está prevenido, você tem uma resposta melhor. Então, para os incrédulos, a gente diz assim, tá bom, não precisa acreditar, não. Só saiba o que fazer. Se acontecer, saiba o que fazer. Como a nossa água aqui, da época do Ian, que se não tivesse a água, porque eu digo assim, não, eu não abro mão, eu quero aqui duas caixas de garrafinha de água, né? Tem que ter a garrafa de água. E na hora que não tinha água em lugar nenhum, meu filho disse, mãe, tem água do Apocalipse. Eu digo, beleza, deixa aí. Então, Tem uma coisa que as pessoas, a gente comenta muito sobre isso, que todo mundo pode ter, que é um meio importante, é a famosa mochila de fuga, a BOB, Bug Out Bag, que é uma mochila que você pode colocar ali alguns itens que atenderiam exatamente a essas emergências pontuais, além de um pequeno estoque de comida. Quando a gente fala de estoque de comida, as pessoas já falam, puta, lá vem o cara do apocalipse, nossa, isso não vai acontecer, e não tem necessidade, isso custa caro. Meu, quanto custa a sua segurança? Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua tranquilidade? É uma balança. Tá? Não é uma questão de você ficar paranoico, querendo com um chapéu de alumínio na cabeça. É uma questão de você tentar pensar que, quando acontecer, porque vai acontecer, se já aconteceu, vai se repetir, você não ser pego de surpresa. Porque não adianta você sentar e falar assim, eu não acredito que vai acontecer. Tudo bem, é um direito seu. Só que, porventura, se acontecer, né, você tem que lembrar da historinha da cigarra e da formiga. Ela não existe à toa. Ela tá lá. Todo mundo, quando é criança, já ouviu essa historinha, pelo menos assistiu em algum canal de desenho animado. Então é uma questão de você não ser pego de surpresa por um relaxo seu. Tem um ditado aqui que fala, não adianta fechar a porta depois que o ladrão entra. Você tem que se prevenir antes. Então você monta a sua mochila de fuga, sua BOB, monta um pequeno estoque lá e se previne. Não é uma coisa assim, nossa, eu vou gastar uma fortuna. Não, com certeza as pessoas incrédulas que pensam assim gastam muito mais com frivolidades do que com a própria segurança. Então é uma questão de você simplesmente direcionar um potencial financeiro que você tem, que é gasto com futilidade, para uma coisa preventiva. Tá? Geralmente você fala, vou pôr câmeras em casa. A pessoa põe câmera em casa, põe tudo em casa, põe um aplicativo no celular e não olha o celular. O celular está lá. Aí eu cheguei em casa, nem olhei no celular. Que legal, para que coisa a câmera? A câmera é para intimidar. O cara vai olhar para a câmera, sorrir, fazer é nóis e vai roubar você do mesmo jeito. Não tem essa. É trabalhar com a prevenção. Trabalhar com todas as possibilidades de prevenção. Então, faz parte do bem-estar do ser humano, né? Aprender a não sofrer e não dar murro em ponta de faca. Não adianta repetir os mesmos erros, as mesmas atitudes, achando que o resultado vai ser diferente. Ele tem que agir de forma diferente para resultados diferentes. Se teve problema numa inundação, se teve um deslizamento de terra, se teve tal problema assim, evita. Mas eu não tenho como sair, não tenho como deixar a minha moradia, não tenho condição. Aí é outra história. Aí é uma coisa que ele tem que lutar com o Estado, com o município e tudo mais, para poder ser realocado. Mas ele tem que ter a condição mental de que naquela época, naquele período do ano, vai acontecer alguma coisa. Então eu tenho que sair dali, eu tenho que ficar pronto, não adianta simplesmente pedir para Deus para que nada aconteça. Tem aquela história, né? Faça que eu te ajudarei. Você tem que tomar a atitude. Não adianta sentar e esperar que façam por você. Ninguém gosta de você como você gosta. Se você não se ama, não adianta nada. É uma questão simples de preparação, prevenção. Vamos nos prevenir. Para quê? Comece a definir plano de fuga, plano de evacuação, tenha seus pequenos estoques, né? E por aí vai. Informação tem em todo lugar, não adianta falar, eu não sabia. Aí essa história não cola mais. Né? Tem o nosso canal lá, tem o vosso canal, tem livros à vontade. Aliás, eu tenho um livro na Amazon que fala disso, estou publicando outro agora, que é o Manual de Sobrevivência. Informação tem a todo momento. Tá?
Então, é uma questão que não é só um entretenimento, porque a sobrevivência aqui no Brasil ainda tem um detalhe a mais, né? Ela é vista como diversão. É uma coisa absurda, mas ela é vista como diversão. Os programas de TV onde as pessoas assistem para se divertir. Não veem a parte da necessidade de sobrevivência, é uma diversão. Então, eu acho pessoalmente isso um absurdo. Não é uma diversão. O programa está te dando, ó, se acontecer aquilo, é aquilo. A pessoa está vendo por diversão, por passatempo. Então, é muito complicado. Sai um filme na TV ou no cinema sobre esse tipo de situação. Nossa, mais um filme do que não vai acontecer. Meu, tem coisa que não vai, provavelmente não aconteça. Mas não é só o filme, é as técnicas, é o que passa, as necessidades, o que pode acontecer, né? Ah, mas não vai acontecer assim comigo. Não, cada um é cada um tem suas necessidades, suas adversidades, e a prevenção ela é uma obrigação, não é uma opção, né? Uhum. E a questão dos filmes, acho interessante você falar, porque não é a questão de você que, isso aí é tudo ficção, não vai acontecer, beleza, pode não acontecer nada daquilo, mas os filmes, normalmente, eles trazem alguns ensinamentos que são interessantes em diversas situações. Eu assisti essa semana o Greenland, e Nossa. fala sobre o fim do mundo, né? A questão não é o fim do mundo, mostrou assim que me chamou muita atenção no momento de pânico, né, que estava acontecendo ali e tal. O casal com filho pequeno, eles se separam porque esqueceu alguma coisa no carro, sabe? Aí você diz assim, peraí, qual é o local em que você está no meio de uma multidão em pânico, que pode ser, seja lá o que for, você está fugindo da ação, de um arrastão, numa situação você não se separa, até porque não tem o plano de fuga. Se a gente separa, a gente faz o quê? Né? Então, assim, alguns ensinamentos que não é para você pensar na história do fim do mundo, na história sabe? Mas é em situações de necessidade, em situações de desastres, né, sejam lá o que for, né, dessas situações inusitadas, o que é que vale a pena fazer, o que é que não vale a pena fazer, né, o que é que pode acontecer, o que é que não pode. Como eu digo aqui em casa, você não precisa acreditar em nada, você precisa saber o que fazer, caso aconteça, né, então eu acho que e essa é a questão. Os livros são muito legais. Tem um livro que eu li no ano passado, que não é um livro novo, mas é bem interessante, que é Quando Caí do Céu. É a história da adolescente que sobreviveu à queda do avião na floresta amazônica, no Peru, na década de 70, e ela tinha 17 anos, ela foi a única sobrevivente da queda desse avião, e ela levou 10 dias sozinha na floresta atlântica, na Mata Atlântica, né? Na floresta amazônica. E como ela conseguiu sobreviver? Porque pela bagagem que ela trazia, apesar da pouca idade, ela tinha uma bagagem que ela aprendeu com os pais e ela conseguiu, né, raciocinar, ter consciência do que estava acontecendo, do que ela podia fazer, de como ela podia sobreviver. Então, são conhecimentos. Ela nunca imaginava que ela iria cair, né, do avião, que a mãe morreu e ela ficou. E ainda trabalhar o psicológico desse, né? Então, são coisas que a gente aprende, né? Como colocaram aqui a questão do grupo de escoteiro, você aprende, né, muitas coisas. Você ir acampar, você fazer viagens diferentes, né? É legal você viajar, você ir para o hotel, você ir para o resort, você ir para casa, né, de parentes, no mesmo estilo de vida que você tem. Mas o aprendizado também pode ser grande se você for para uma realidade diferente, né? Você mora na cidade, vai para o campo. Você mora na praia, vai para o centro urbano, vai para a montanha, né? Vai fazer uma outra vivência, né? Tem muito curso, como você falou, né? Tem o seu canal de preparação, que tem conteúdos muito legais, né? Começa a prestar atenção nisso e pensar em vocês. E quem tem família é responsável pela família que tem, né? Então, não é o eu não acredito. Eu tenho uma família que depende de mim, ou que depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Então, a responsabilidade é nossa.
né? Acabou o remédio que o meu filho toma de madrugada e não tem farmácia aberta de madrugada. De quem é a responsabilidade de não estar prevenido? Né? Então, são coisas do dia a dia, não são coisas do apocalipse, como muita gente às vezes fala, né? São coisas do dia a dia que você tem que estar prevenido, né? Tem pessoas que já têm essa visão porque passam por determinadas situações e elas dizem, não, né, eu tenho, né? Eu tenho um filho que tem problema de asma e eu sei que ele pode acontecer a qualquer momento, eu tenho que ter, né? Ter a bombinha. Tem que ter a bombinha. Então você vai ter. Aliás, fazendo um parênteses, só uma observação, em 2 filmes, inclusive esse, o Greenland e o Guerra Mundial Z, é a bendita da bombinha de asma que é o gatilho do filme. Sim. Né? Quando não é isso, é a famosa injeção de insulina. São aquelas coisas mais preponderantes que afetam de verdade, né? Que a pessoa não vive sem. Então você tem que ter a visão de que você precisa se prevenir. Não tem essa. Porque, mas não acontece, meu querido, acontece. Não vai. Porque o ser humano tem 2 tipos de aprendizado, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Pelo amor é esse aqui, a gente está ensinando, está falando, está conversando, vai buscar informação, ela está disponível. Eu falo que ninguém pode alegar ignorância. Isso é inadmissível. Eu não sabia, mentira. Tem onde procurar. Agora, eu não quero fazer, aí é opcional. Ou é pelo amor ou é pela dor. Aliás, pelas leis, né, não adianta você chegar lá e dizer, né, eu não sabia que isso era crime. Não sabia. Alegar ignorância não funciona mais. Né? E tem muito, né? Tem muito conteúdo, né? Tem muitas opções de você fazer treinamentos também. Tem os cursos do Alexandre que ele faz de sobrevivência. A gente está desenvolvendo com o Melhor de Si na Bahia também alguns, né, de preparação junto com o Alexandre também, que é de preparação mental, de preparação física para diversas, né, situações, né, desafiadoras, e estamos, né, com esse intuito de ajudar mais pessoas a despertar consciência para estar preparado para viver, né, com mais tranquilidade. Sair da zona de conforto é difícil, mas se você está preparado, você consegue atravessar com mais tranquilidade. Perfeito. E aí, o nosso tempo está acabando, Alexandre. O tema é maravilhoso, a gente poderia ficar, né, muito tempo aqui. Vamos deixar essa conversa gravada, as pessoas vão ter a oportunidade de assistir. Podem deixar comentários, né, que tipo de assunto dentro desse tema vocês gostariam que fosse abordado, porque a gente pode voltar com outras conversas, trazendo outros conteúdos. O tema é bastante vasto. A experiência de Alexandre nisso é maravilhosa. Então, a gente pode trazer e convido também que acompanhem aí as redes para ficar sabendo, né, das novidades. Você quer deixar palavrinhas aí de finalização? Vamos lá. Eu gostaria que as pessoas criassem consciência, que elas começassem a entender, começassem a procurar o que é melhor para elas e para aquelas que elas são responsáveis. A prevenção, é a coisa que eu canso de falar, né? Ação e consequência. Toda ação tem sua consequência, que a consequência seja boa, pelo menos, né? Ou seja, diferente do ruim. Então, busca conhecimento, previna-se, entenda o seu redor. Monta aí as suas preparações, monta a sua mochila de fuga e, acima de tudo, tenha consciência de que as coisas elas acontecem quando a gente não espera. Agora, quando acontecer, como eu vou reagir a isso? Então, é legal que as pessoas entendam que coisas ruins também acontecem com pessoas boas e que a pessoa tem que ter uma certa visão de prevenção, né, de modo geral, contexto geral, e que elas toquem suas vidas de maneira leve, também muito conscientes, né, das coisas que estão à sua volta, de que as suas escolhas refletem em outros também. Isso é extremamente importante. Sim. Bom, muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui, pelos comentários aí, pelas ideias que vocês trouxeram também. E espero que vocês continuem conosco. Alexandre, eu sei que continua, a gente vai estar, né, sempre juntos fazendo mais atividades também. Muito obrigada a todos e até a próxima.
Obrigado, até mais.